Há uma discussão interessante, e não é bem uma discussão porque já se tem já se vende uma certeza que eu coloco em causa, que é a seguinte: no Brasil houve Estado antes de haver sociedade. Não acredito que isso tenha acontecido, embora a história do Brasil comece com a vinda das caravelas e aqui são depositados duas pessoas, né? Dois condenados pela justiça portuguesa que ficam aqui como representantes do governo português, mas não eram representantes de fato, né? E a história do Brasil, até por impossibilidade material do governo português de controlar todo o território, não havia gente disponível para fazê-lo, é uma história de não presença do Estado. Então você pega livros que contam histórias de regiões diferentes do país, Rio Grande do Sul, por exemplo, havia muito problema de donos de propriedades rurais no interior do Rio Grande do Sul, especialmente na fronteira ali com o Uruguai, de roubo de gado. Então, ladrões que saíam do Uruguai, que iam roubar gado nas fazendas localizadas no Rio Grande do Sul, e a única forma de proteção dessas pessoas, desses brasileiros que tinham essas propriedades rurais, era ter arma, né, nas suas casas, ou contratar gente para servir de agente de proteção, né? E havia uma reclamação recorrente desses proprietários rurais, podiam ser pequenos, médios ou grandes, de que a coroa portuguesa exercesse de fato um Estado de direito para proteger aquelas propriedades, né? Então, na maior parte do território brasileiro, o Estado inexistia, né? Podia haver até uma ideia da coroa portuguesa, etc., que se descobrisse alguma coisa, punia severamente, mas onde o Estado português conseguia alcançar efetivamente eram em pontos específicos do território onde interessava ao Estado português estar presente, porque ali havia ouro, no caso das Minas Gerais, no caso do Maranhão, porque havia um porto muito rentável que era de interesse dos comerciantes lisboetas e também territorialmente era o ponto do país mais próximo, né, de Lisboa, então as viagens eram muito mais rápidas do que se saísse do Rio de Janeiro, por exemplo. Então o governo português conseguia alcançar, e era muito inteligente nesse sentido, e exatamente naqueles pontos territoriais do Brasil onde havia produção de alguma coisa, né, ou extração mineral. Havia algum interesse específico, mas isso não era uma regra em todo o território. O Jorge Caldeira, na sua tese de doutorado, que foi transformada em livro, História do Brasil com Empreendedores, ele traz algumas informações interessantes, dizendo que, ao contrário do que a gente aprende na escola, o Brasil colônia não era aquela caricatura que a gente se acostumou, né, aprendeu e se acostumou a divulgar, que era a economia restrita ao latifúndio, a uma monocultura, etc. Tudo aquilo que a gente aprende. No fundo, em virtude até dessa ausência do Estado português na imensa vastidão do nosso território, houve, nesse período, uma grande diversidade econômica realizada por empreendedores pequenos e médios. Então, havia muita gente trabalhando, muita gente fazendo coisas diferentes, desenvolvendo atividades agrícolas e não agrícolas distintas em várias partes do território, e havia uma liberdade econômica muito grande, justamente por incapacidade do governo português de chegar a esses lugares, né? Gostou do vídeo? Antes de fechar, se inscreva no canal e participe da missão 1 milhão de inscritos até o final do ano. Caso a gente atinja essa meta, estaremos sorteando 100 assinaturas do Brasil Paralelo e os posters da série do Congresso. E caso tenha gostado do trecho, não deixe de fazer sua assinatura anual. Você terá acesso a essa entrevista completa e a todo o acervo do Brasil Paralelo. Além de expandir a sua consciência e aprender diretamente com os nossos professores, você estará financiando o nosso projeto. Somos uma empresa e vivemos e dependemos da venda de assinaturas. Sem isso, não é possível produzir as séries gratuitas. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer participar do Brasil Paralelo de maneira ativa, adquira sua assinatura, seja membro e tenha acesso ao núcleo de formação com aulas a vivo. Contamos com seu apoio. Obrigada.